professor José Eduardo Otaif Dolce, reitor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Nós vamos falar hoje sobre os 20 anos do curso de fonoaudiologia, que foi criado em 2002 e hoje é um dos melhores cursos de fonoaudiologia no nosso país. Por que é um dos melhores cursos? São vários os motivos. Vamos citar alguns que são de relevância maior. Primeiro, é um curso presencial, que hoje a maioria dos cursos de fonoaudiologia são cursos feitos à distância. O nosso curso é um curso que tem uma carga horária bastante superior ao mínimo exigido pelo MEC. A sua matriz curricular supre todos os requisitos que o MEC determina e mais, nós temos realmente uma carga horária muito superior. Os nossos professores no curso de fonoaudiologia, na sua grande maioria, são professores com mestrado e doutorado. Isso nos dá uma qualidade exemplar. Temos curso de pós-graduação estricto sensu, mestrado profissional no curso de fonoaudiologia e também o curso de lato sensu. Vários cursos de lato sensu. Os nossos campos de estágio são feitos nos melhores hospitais dessa cidade. Santa Casa, São Luís Gonzaga, Dom Pedro, UBSs, SER, que é Serviço Especializado em Reabilitação. O nosso campo de estágio também no Centro de Saúde Escola Barra Funda. É evidente que isto nos dá uma qualificação especial. Temos também o Centro de Ensino e Treinamento, que é onde os nossos alunos fazem o ensino monitorado. Temos as salas com espelho espião, com áudio, isto para ensinar e treinar os nossos alunos. Cabe aqui um agradecimento às professoras Kátia de Almeida e Ana Luísa Navas, precursoras neste curso de fonoaudiologia, foram as diretoras anteriores. E a nossa atual diretora, a professora Noemi Takeuchi, que tem feito um desempenho espetacular na direção da nossa escola. Portanto, a fonoaudiologia, um curso de graduação dentro da instituição Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, é um motivo de orgulho para a nossa instituição, porque, sem dúvida, a qualificação do nome Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa sempre está acima de tudo, e este curso nos mostra esta qualidade dos nossos alunos e da nossa instituição. Olá, eu sou o professor Irineu Massaia, sou vice-reitor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e hoje é um dia auspicioso em que comemoramos os 20 anos do glorioso curso de fonoaudiologia da nossa instituição. É com muito orgulho que fazemos parte desse time que traz qualidade, assertividade, muito profissionalismo aos nossos cursos, e a fonoaudiologia tem representado à altura o nome das ciências médicas. Parabéns a todos e desejo mais anos de muita excelência e qualidade no ensino. Meu nome é Noemi Takeuchi, eu sou professora adjunta e atual diretora do curso de fonoaudiologia aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu estou aqui na instituição desde 2003, quando eu entrei como professora para lecionar para os alunos do segundo ano da primeira turma do curso de fonoaudiologia. Antes eu trabalhava em outra instituição, na instituição que me formou, na USP, e desde então eu só trabalhei na USP, até que eu recebi o convite para vir para o curso de fonoaudiologia da Santa Casa, que estava na sua primeira turma, era um curso novo, eu não conhecia ainda as pessoas aqui que estavam construindo esse curso, mas resolvi apostar na proposta do curso de fonoaudiologia, justamente porque era da Santa Casa. Então a gente
conhecia todo o histórico e a excelência da formação da Santa Casa, não tínhamos ainda tantas turmas, estágios, então era um processo ainda inicial do desenvolvimento do curso, né? Mas a proposta era desde o início para trabalhar na área em que eu pesquisava, na área que eu tinha a especialidade, que é a área de linguagem infantil. Então, no começo eu fiz toda a parte do desenvolvimento de linguagem, do diagnóstico e avaliação de linguagem e a parte de terapia dos transtornos da comunicação em linguagem, mais especificamente transtorno do desenvolvimento da linguagem e autismo. E depois, aos poucos, conforme os anos foram acrescentando novas séries, novos anos do curso de fonoaudiologia, eu também passei a ser responsável pela organização dos estágios, né, na área de fonoterapia principalmente. Então, os estágios do 3º ano, os estágios do 4º ano, e fui também nomeada, indicada como chefe do departamento de estágio, né, de clínica fonoaudiológica aqui do curso da Santa Casa. Desde o início, quando eu vim para cá, a ideia era realmente contribuir para a construção de um curso de excelência. Então, eu escolhi vir para a Santa Casa a partir do convite e, além disso, eu realmente acredito que nós fizemos um trabalho de bastante dedicação para a construção desse curso, que é hoje considerado um dos melhores do Brasil. Está entre os melhores do Brasil, mesmo entre as públicas e as privadas. Em relação a esse processo, né, então, estar aqui há tanto tempo e conhecer e poder participar e desenvolver projetos importantes, com certeza foi um caminho, né, e que acabou levando a minha indicação para a diretoria. Isso aconteceu, então, no comecinho de 2020, né? Eu fui convidada pelo professor Dolce para assumir a diretoria do curso de fonoaudiologia e foi um convite aceito com muita alegria para que a gente pudesse continuar fazendo o que já estava muito bem feito, mas também para conduzir alguns novos projetos. Meu nome é Adriana Limongelli Gurgueira, eu sou professora aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, sou fonoaudióloga de formação e eu vim para a Santa Casa em 2005, quando a primeira turma do curso de fonoaudiologia estava entrando no último ano da graduação. Desde então, eu trabalho com os estágios, com os alunos, dou aula nas disciplinas de 1º ano, trabalho muito na área de saúde coletiva e trabalho também com a clínica infantil. É muito gratificante estar aqui na Santa Casa, a gente vê todo o desenvolver do curso, né, de toda a formação, poder colocar os alunos no mercado de trabalho com uma formação de excelência. É importante que a gente faça uma formação pensando na capacidade de tornar as pessoas autônomas a partir da comunicação humana. E é isso que a gente tem feito todo esse período de formação do curso e de desenvolvimento do curso, né? Então é uma formação de grande excelência, um corpo docente capacitado, habilitado, que eu tenho muito orgulho de trabalhar junto, né? E também de trabalhar nessa instituição que tem proporcionado o crescimento do nosso curso durante esses 20 anos aí. A gente tem uma formação voltada não só, né, para a área técnica, mas também para capacitar os alunos de fazer atividades extramuro. Então a gente também trabalha muito com uma questão de extensão na faculdade, com os projetos de extensão. A fonoaudiologia, desde que teve a possibilidade de participar desses projetos e desenvolver esse tipo de projeto, tem feito isso. Então a gente já participou de muitas feiras da saúde, lá no pátio do colégio, né? A gente participa do PECA, desde que eu estou aqui, eu acho que eu só não fui a um PECA, né? Então desde 2006, 2007, quando a gente começou a participar do PECA, a partir de então, a Fono sempre foi para o PECA e agora eu estou nesse lugar aqui que é como coordenadora de extensão da faculdade, né? Então a gente tem um orgulho de ter e uma felicidade de estar proporcionando, né,
essa formação para os nossos alunos e ao mesmo tempo de estar fazendo uma coisa que é importante para a comunidade, que é importante para a sociedade. A gente participa dos projetos de extensão e a gente tem essa entrada multidisciplinar, então a gente sempre participou dos projetos, dos programas de educação pelo trabalho, PET Saúde, junto com os outros cursos de graduação aqui da faculdade, junto com a enfermagem, com a medicina. Então essa possibilidade de a gente também estar fazendo essa formação, né, junto com outros cursos da área da saúde de uma forma multidisciplinar, também é uma coisa que agrega muito e que nos dá muita felicidade e muito orgulho de poder proporcionar essa formação para os nossos alunos. Existem outros projetos de extensão que estão se delineando aqui na faculdade, questões de meio ambiente. Então, apesar da Fono ter essa questão de comunicação, de trabalhar com a fala, com a audição, a gente também tem essa entrada em outras coisas que não seja só, né, a questão da doença, mas também da promoção da saúde e da qualidade de vida, pensando no meio ambiente e inserindo os alunos o mais cedo possível nesse tipo de atividade. Então é muito gratificante poder fazer parte dessa história, né, e estar construindo junto com os docentes que aqui estão, com a instituição e com os nossos alunos, queridos alunos que estão aqui, está construindo essa história de uma forma tão bonita e tão eficiente e, enfim, é gratificante. Eu sou Marina Padovani, sou formada há 25 anos. O que me levou para a fonoaudiologia foi o interesse em poder estar perto de crianças, porque eu sempre quis ser professora, mas a área da saúde sempre me interessou. Descobri o curso cursando, fazendo a faculdade e me encantei. Como eu me vejo, me identifico, é o que me realiza. Mas o desejo de ser professora sempre esteve presente. Eu pude começar como professora depois de uns bons anos de formada e vim para a Santa Casa em 2015. E desde então tenho me envolvido nos estágios, na pesquisa e pelo direcionamento da minha pós-graduação, que foi na área de voz, mas em distúrbios neurológicos, eu continuo com essa prática e posso fazer as pesquisas aqui na Santa Casa nessa área. Então, a minha área de atuação hoje é dirigida para os transtornos neurológicos, para as dificuldades de voz, de fala e de deglutição. Foi muito especial começar na Santa Casa em 2015, porque eu acompanhei a comemoração dos 15 anos de curso e fico muito feliz de poder participar dos 20 anos, agora estando como vice-diretora, podendo participar da reformulação da matriz, que sempre foi uma matriz atual, sempre preparou os nossos alunos para o mercado de trabalho de forma muito competente e que só agora se ajusta às necessidades do mercado, que naturalmente vão trazendo mudanças, vão mudando perspectivas, e a gente está sempre antenado, podendo oferecer para a sociedade, né, o que o fonoaudiólogo pode trazer ainda de melhor. Eu me formei e sempre tive interesse pela área de voz, na verdade sempre gostei da parte clínica e terapêutica, mas fiz a especialização em voz aqui também na Santa Casa e no Centro de Estudos da Voz. E durante a especialização eu participei da formação da Associação Brasil Parkinson do Serviço de Fonoaudiologia. Isso me dirigiu para o atendimento aos pacientes com transtornos neurológicos. Então, desde então, tanto o meu trabalho clínico como o trabalho dentro da faculdade é para essas alterações de comunicação, de deglutição que envolvam as causas neurológicas. Eu sou a Marta Assunção de Andrade e Silva. Eu sou professora aqui do curso de fonoaudiologia há 20 anos. Eu estou aqui desde o primeiro ano do curso. E aí, a professora Kátia, que me chamou para fazer um concurso e entrar na área de voz. A professora Kátia, que eu saiba, né, não sei detalhes dessa história, porque que meu nome surgiu, mas sabiam que eu já tinha estado aqui no setor de voz. Provavelmente o Henrique Olival Costa, que é um otorrino, sugeriu o meu nome. A gente tinha uma relação com a otorrino muito grande, porque eu estava, né, já tinha trabalhado 4, 5 anos junto com eles. E aí eu fiz um concurso, entrei como professora adjunto para a área
de voz. É incrível que a gente esteja comemorando 20 anos do curso de fonoaudiologia, né? No fundo, acho que essa pandemia serviu para a gente perder a noção de tempo, mas quando eu penso em 20 anos, eu falo, gente, e eu estou aqui nesses 20 anos. Acho que até pensar nessa evolução, talvez a professora Kátia seja a melhor pessoa para falar isso, porque ela teve na idealização do curso, né? E quando eu fui chamada aqui, eu tive muita abertura de conversar muito com ela sobre a grade, sobre aonde ficaria tal coisa, sobre o tempo das disciplinas. Então, assim, a Kátia sempre foi uma pessoa muito acessível. Eu já acho que ela fez uma coisa incrível, que é montar um curso numa universidade, né, numa faculdade que é de medicina, mas que tenha a cara da fonoaudiologia. Quando a gente pensa na grade de um curso de fonoaudiologia, acho que a gente precisa ter claro que essas grades são bem variadas de curso para curso. Não estou falando só de São Paulo, né? Mas eu estou aqui em São Paulo, que tem os 2 primeiros cursos de fonoaudiologia do Brasil. Então, São Paulo é muito importante na formação do fonoaudiólogo, mas a gente tem cursos no Brasil inteiro, que a gente tem cursos ligados, muitos estão ligados a uma outra faculdade. Então, por exemplo, você tem um curso de fonoaudiologia ligado à medicina, você tem um curso de fonoaudiologia ligado à faculdade de psicologia, você tem um curso de fonoaudiologia ligado à educação. Então, isso faz com que o foco do curso seja diferente. Então, a gente tem um curso, por exemplo, ligado muito à medicina, que daí o foco fica a doença, porque a medicina nessa faculdade, nessa universidade, é muito ligada à doença. Aqui, por exemplo, a gente está ligada também, mas a gente não tem como foco a doença, porque aqui mesmo a gente tem muita relação com a saúde, porque a formação do aluno, né, de medicina é uma formação muito generalista, muito humanista no sentido, né, um pouco lugar comum, que a gente fala de ver o indivíduo como todo. Então, o que eu acho interessante é que a formação, a nossa grade de fonoaudiologia, desde o início, mas isso foi melhorando, é uma grade que pensa em falar da saúde e entender o que acontece na normalidade para depois entender o problema, a doença. Então, não é um problema você falar das doenças. Muitas vezes a gente vai ajudar a reabilitar, a trabalhar na doença, mas o problema é você focar e não pensar na questão da normalidade. Muitas coisas a gente compreende entendendo bem a normalidade, o que é comum. Então, o fonoaudiólogo não é uma pessoa que trabalha com distúrbio da comunicação, é uma pessoa que trabalha com comunicação. Porque às vezes você não tem um distúrbio, mas você tem algo para aprimorar, você tem algo para adequar. Às vezes é isso, não é um distúrbio, mas a pessoa está com problema na maneira como ela mastiga, na maneira como ela deglute, na maneira como ela respira, e isso dá uma consequência para a voz dela ou para o crescimento facial. Então ela pode ter uma alteração, por exemplo, na oclusão dentária, coisas que tem, né? A fonoaudiologia é ligada com várias áreas. E o que eu acho interessante é, mesmo você tendo intersecção, você não ficar no foco da doença, mas você ficar no foco da saúde. As disciplinas que a gente tem optativas, elas têm uma cara mais clara, a gente diversifica mais o assunto, que eu acho que no começo, por exemplo, não tinha isso na grade, isso é uma coisa que foi adquirida também. Então, acho que é muito interessante a possibilidade de você ampliar. O problema é que a gente amplia e uma hora não dá, porque não cabe na grade, né? Mas de qualquer jeito isso tem sido feito com muito equilíbrio. Então, o que você não consegue dar na teoria, você vai fazer um estágio, você vai fazer uma optativa. A fonoaudiologia, nesses 20 anos também, se ampliou muito como profissão, como atuação profissional. E o curso conseguiu contemplar todo esse aumento. Por que isso? Porque ela vem aumentando, né? Como é que a gente faz? Então, o curso conseguiu, de alguma forma, com muito trabalho das direções, porque é muito difícil, né? Temos que lembrar a professora Ana Luísa Navas, que foi diretora durante muitos anos desse curso e que fez este quebra-cabeça, porque é um pouco quebra-cabeça, né? Então, eu lembro desde o tempo da Kátia, depois a Ana Luísa, acho que foi praticamente 12 anos a nossa chefe, e mais recentemente nós temos a professora Noemi. Então, são 3 direções diferentes, mas todas com essa perspectiva de não falar e não direcionar a fonoaudiologia para a doença e nem limitar os campos de atuação.
Então, sempre uma possibilidade de ampliar muito onde a gente pode estar, com quem a gente pode trabalhar, as parcerias, a coisa multidisciplinar, porque é isso, é transdisciplinar, são super importantes. E acho que é uma preocupação, tem sido uma preocupação constante da direção e de muitos professores do curso. Eu sou Kátia de Almeida, sou professora adjunto do curso de Fonoaudiologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e fui a pessoa que fui convidada para coordenar o processo de implantação do curso de Fonoaudiologia. Essa história começou em 2000, eu já era uma profissional com 20 anos de experiência na área, já era doutora, já dava aula em faculdade e eu vim para a Santa Casa com o propósito de coordenar esse projeto, porque dentro da Santa Casa já existiam fonoaudiólogas, mas eles queriam que fosse uma profissional com doutorado, porque a ideia era de que o curso fosse aprovado com nota máxima, porque eles queriam que fosse desde o início um curso de excelência. E a pessoa que começou a colocar esse projeto no papel, a professora doutora Eliane Xoxá, que é professora titular da Universidade de São Paulo, foi quem me convidou para vir coordenar esse curso. Então o curso ele foi aprovado e teve o primeiro vestibular em 2002, foi quando entrou a primeira turma, e eu fui responsável por coordenar esses primeiros anos do curso, desde a sua criação, implantação, até formar a primeira turma, quando eu passei a ser a diretora do curso. Isso foi em 2005 e até o ano de 2008 eu fui diretora do curso. Quando nós iniciamos esse processo, nós sabíamos que ia ser um desafio, porque a ideia era implantar numa instituição tão tradicional e com tanto nome, inclusive na fonoaudiologia, que é a Santa Casa de São Paulo. Desde o início a gente teve colaboração de professores da área e fora da área, aqui dentro da instituição e fora, que fizeram parte desse projeto e que construíram essa história e que foram professores também bastante renomados, e a cada ano foi incluindo maior número de docentes para que pudesse dar conta de todas as necessidades do curso até que se formou a primeira turma. O desafio maior que a gente teve logo nos primeiros anos foi a formação da clínica de fonoaudiologia, que precisava ter o espaço, que precisava ser equipada. Então nós conseguimos isso com um apoio muito grande da Irmandade de Misericórdia da Santa Casa de São Paulo, e a primeira clínica de fono foi inaugurada em 2005. Sempre fomos um curso de excelência, conseguimos romper todas as barreiras e vencer todos os desafios, exatamente porque a gente tinha um corpo docente muito integrado e disposto a implementar um curso, como eu disse, de excelência. Uma outra coisa muito importante, em 2011, 2012, foi quando nós começamos o mestrado profissional em saúde da comunicação humana, que foi um outro projeto que a gente vinha acalentando há muitos anos, e quando foi em 2012 nós então aplicamos, fizemos o que é chamado de APCN, e aí não era mais o MEC para quem a gente ia conversar, propor o curso, mas sim para CAPS. E aí em 2013 a gente teve também o início do curso de pós-graduação, estrito sensu, mestrado, e que ele está hoje completando também 10 anos. Meu nome é Ana Luísa Navas, eu sou docente do curso de fonoaudiologia aqui da Santa Casa de São Paulo. A minha história com o curso começou em 2004 e naquele momento eu estava ainda num pós-doutorado na Unicamp. Eu fiz a minha formação toda
na área vinculada mais à pesquisa, e depois que eu terminei meu doutorado, eu fui para a Unicamp fazer um pós-doutorado e lá fiquei algum tempo. E quando, nesse intervalo, o curso de fono se iniciou, né? E em 2004, eu sabia que a diretora do curso na época, a professora Kátia de Almeida, estava convocando e convidando alguns professores, porque já iam começar as disciplinas de segundo e terceiro ano, no caso. E eu fui contatada então pela professora Kátia e recebi o convite para vir dar aula. E em 2005, quando a professora Kátia então já estava como diretora do curso, eu a acompanhei como vice-diretora do curso naquele momento. No início, nós tínhamos as turmas iam progredindo, então foi a entrada do curso na clínica de fonoaudiologia e todo o acompanhamento, né, dos estágios e tudo mais, até que em 2008 eu fui convidada a assumir a direção do curso e logo depois a professora Kátia me acompanhou e seguimos juntas de 2008 a 2019. Nesses anos todos, eu acho que as dificuldades iniciais foram sendo superadas, mas outros desafios surgiam, né? Houve momentos em que a procura pelo curso de fonoaudiologia era muito pequena, os alunos muitas vezes se descobriam que não era exatamente o que queriam, e houve alguns anos, uns 2, 3 anos, em que nós tivemos turmas bastante pequenas. Mas com o passar dos anos e principalmente com a credibilidade e o reconhecimento da qualidade dos nossos alunos, esse momento foi sendo superado ano a ano e nós víamos o crescimento da procura, o crescimento do número de alunos na graduação. Nós escutamos, nós que somos docentes, né, do curso, sempre escutamos que os alunos ex-egressos da Santa Casa, da Fono Santa Casa, têm uma marca registrada. Uma marca que é a marca da formação que a Faculdade de Ciências Médicas dá a esses alunos, uma formação que tem uma sólida base teórica, com uma formação bastante voltada para o atendimento e com um campo de prática muito diverso para que esses alunos, seja qual área escolherem, possam seguir em frente e possam se aperfeiçoar e saírem excelentes profissionais. Nós hoje temos mais de 300 alunos formados na graduação, mais de 60 alunos formados no mestrado profissional, e esse é um portfólio que nos orgulha muito nesses 20 anos, né, que nós estamos aqui nessa instituição e que nos acolheu com tanto carinho, né, tanto a Irmandade como a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Olá, com muita alegria que eu estou aqui no aniversário de 20 anos do curso de fonoaudiologia da nossa querida Faculdade da Santa Casa. Vou me apresentar, meu nome é Sônia Vespa, atualmente eu trabalho na diretoria do curso e entrei aqui aos 17 anos. Eu ainda fazia meu colégio, era solteira, uma menina sonhadora, desejando fazer cursos, desejando fazer minha faculdade, mas venho de uma família simples e meus pais não teriam esse acesso tão fácil para poder me promover a esse tipo de estudo, né? E aí eu conheci o Paulo. O Paulo estudava comigo no ensino médio e ele disse que precisava aqui na faculdade de uma secretária. No mesmo dia eu juntei os papéis, avisei meus pais e disse, eu acho que eu vou começar a trabalhar. E deu certo e no dia 7 de outubro de 1977, dia 7 de outubro deste ano, eu completo 45 anos de faculdade e de fundação. E foi um contexto muito bacana na minha vida. Muitas pessoas perguntam, você não cansa, você não quer procurar outras empresas? Nunca
Nunca pensou em fazer um concurso para procurar outras instituições, já que você gosta sempre da parte de ensino? Eu sou pedagoga formada também, e eu dizia para todo mundo e continuo dizendo, até que me queiram, eu estou aqui todos os dias. No decorrer da minha trajetória aqui nesses quase 45 anos, muitas pessoas foram muito importantes. Estou olhando aqui os pôsteres dos diretores que a faculdade já teve e eu conheci praticamente todos eles. E isso me traz um diferencial muito grande de reconhecimento dessa instituição. Então, quando a gente fala que trabalha no lugar há 45 anos, nunca ninguém me obrigou. Pelo contrário, só me motivaram sempre. Só trouxeram as pessoas mais queridas ao meu lado. E depois, quando a faculdade cresceu por um desafio que o Dr. Hernani Rolim, um dos diretores antigos, teve menção de fazer, ela então projetou outros cursos, que foram os de enfermagem e de fonoaudiologia, e agora os mais recentes, os tecnólogos. E aí então eu fui convidada para vir para o curso de fono. O fono estava nascendo, entrei na primeira turma no mês de julho, acho que no dia 20, se eu não me engano. E acompanhei já a primeira turma de alunos. Então é uma sucessão de rostos bonitos que eu amo, de pessoas que me estimulam a ser melhor, a ser feliz naquilo que eu faço. Em 2001 começamos a ficar aqui na faculdade fazendo um projeto que ia ser ainda aprovado por uma comissão para depois receber então a abertura oficial pelo MEC. Ficávamos até de madrugada digitando as ementas de cada disciplina do curso. Eu me lembro que eu tinha minha filha, que hoje tem 31, a Alessandra, e eu deixava ela com meu esposo até então. E aí a gente ficava aqui varando à noite, pedíamos pizza, pedíamos sucos e ficávamos. Então tinha um grupo que estava na enfermagem, trabalhando no grupo da enfermagem, eu era o grupo da fono e a gente trabalhava muito. Depois que foi aprovado o curso, teve um vestibular, não obteve um número de pessoas suficiente para abrir. Isso foi em 2001, se eu não me engano. Em 2002, sim, tivemos uma turma, se eu não me engano, de 20 alunos. Tenho certeza que os alunos concordam que o curso de fono é sensacional. Então, foi uma estrutura muito bem montada, né? A Kátia era a coordenadora desde o início. Então, finalizando, eu só queria agradecer pelo convite das alunas de estar aqui conversando nesse dia tão especial, nessa época dos nossos 20 anos, e que venham muitos mais anos para a gente poder celebrar. Muito obrigada. Eu sou Adriana Raal, eu sou professora aqui do curso de fonoaudiologia da Santa Casa de São Paulo e eu sou a responsável pela área de motricidade orofacial do curso de graduação. Eu sempre vivi Santa Casa porque meu pai foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Santa Casa aqui de São Paulo. Então a minha vida toda eu sempre ouvi muito sobre a Santa Casa porque meu pai era completamente apaixonado por esse local. E em 2009 eu já trabalhava, já era formada já há algum tempo e eu fui convidada para substituir um professor que é o professor Paulo Melo. Ele tinha pedido licença de 1 ano e aí a Ana Luísa Navas, na época era diretora, me convidou para substituí-lo durante 1 ano. E aí eu fiquei 1 ano e gostei bastante, acho que eu fui muito bem recebida aqui por todos os professores e também pelos alunos e foi uma experiência que foi muito melhor do que eu imaginava. Mas aí acabou esse 1 ano, eu voltei para a minha vida fora Santa Casa, o Paulo retornou aqui para a faculdade, só que depois de 1 ano que eu tinha saído, a Ana Luísa me ligou me pedindo para voltar e assumir algumas disciplinas aqui da faculdade. Então aí eu retornei em 2011 e aí aos poucos eu fui assumindo toda a área de motricidade orofacial, que é a área que eu atuo, fora da Santa Casa também, na minha clínica particular, eu atuo só nessa área e é uma coisa que eu amo fazer e amo ensinar os alunos. Assim. E o que eu mais gosto de perceber nos alunos, como eu começo a dar aula a partir do 2º ano,
é o envolvimento deles e o crescimento deles nessa área. Assim, eu acho que eu consigo passar de uma maneira bastante gostosa, pelo menos é a sensação que eu tenho, para os alunos, o quão gostoso é trabalhar dentro da minha área. Assim, é uma coisa que eu sou muito apaixonada e eu espero que eu consiga passar isso para os alunos. Então eu dou aula teórica no 2º ano, no 3º ano e no 4º ano eu sou supervisora de 2 clínicas, que é a que a gente conhecida como clínica adulto, que a gente atende mais pessoas, adolescentes e adultos. E nesta clínica existem várias alterações aí nos pacientes da área de motricidade orofacial. Então aí eu supervisiono a parte prática desses alunos. E aí que eu consigo perceber o quanto eles aprenderam no decorrer aí dos anos da parte teórica. Então, é uma coisa assim que cada vez mais eu gosto mais de estar com os alunos, de passar as minhas experiências, de ter uma troca com os alunos e de sentir que eles estão cada vez mais envolvidos aí nessa área, que é a minha área de atuação. Mas fora tudo isso, eu sempre fui muito clínica. Eu sou uma fonoaudióloga clínica, eu gosto muito de atender os pacientes. Então, a parte de graduação veio sempre depois da clínica. E uma coisa que eu acho muito interessante é conseguir juntar a teoria com a prática. Como eu tenho uma clínica há muito tempo, então eu consigo juntar bem essas 2 áreas e eu acho que isso para os alunos acaba ajudando até para que eles entendam melhor como é que se trabalha dentro da minha área. Então, para finalizar, eu acho que é muito importante, eu me sinto muito honrada em participar desse curso. Eu acho que é um curso que a cada ano cresce mais e tem sido espelho para muitas outras universidades. Eu acho que os alunos aqui da Santa Casa saem muito bem formados, eles têm muita teoria e têm muita prática no 4º ano, então isso é um diferencial. Eu acho assim que é muito honroso para mim fazer parte do grupo de professores e poder saber que eu estou conseguindo formar, junto com os outros professores, alunos tão competentes e que saem do 4º ano assim prontos para qualquer área aí de atuação. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu acho que dentro da área de motricidade orofacial eles saem realmente muito bem formados.
nome é Márcia, eu sou da 10ª turma do curso de fono da Santa Casa. Eu me formei em 2014 e antes de entrar na faculdade, eu já namorava a instituição sem saber que ela existia. Então eu passava para trabalhar, passava pela rua, via as pessoas de jaleco e eu pensava, nossa, será que um dia eu vou conseguir também me formar profissional de saúde? Eu estava finalizando o ensino médio e, nossa, eu via aquelas pessoas, eu ficava admirada e logo um ano depois, né, em 2011, eu ingressei no curso, consegui entrar pelas vagas remanescentes, né, como bolsista ProUni e... Nossa, para mim foi algo extraordinário, porque eu via o prédio da faculdade, não sabia que era uma faculdade, e vi o hospital, e o hospital, assim, é uma maravilha, né? A gente vê o quanto que é lindo, assim, todo de tijolinhos, e vê o quanto que presta assistência à população, então eu ficava, assim, admirada, e eu fiquei muito feliz quando eu consegui ingressar. Eu comecei em 2011 um outro curso, que era um curso de cinema, e eu não me identifiquei. E por obra do destino, eu consegui, eu vi que tinha bolsa, né, para as vagas remanescentes na Santa Casa. Sabia um pouco o que era fono, mas não sabia muito bem o que a fono fazia. E aí eu fui buscar entender melhor o que era a área, né, com que trabalhava. E eu fiquei admirada porque no ensino médio eu já gostava da área da comunicação, mas também queria ser profissional da saúde. Então eu encontrei a área da saúde que trabalha a comunicação. Então os meus professores, eles sempre acreditaram no meu potencial. Tanto que hoje eu estou aqui como preceptora e é graças a eles, porque quando a gente vem de uma situação, né, socioeconômica diferente, mais vulnerável, a gente não consegue acreditar no nosso potencial, porque é isso, tudo é muito mais difícil. Então os meus professores, eles sempre acreditaram no meu potencial. E eu acho que já é uma característica minha de me engajar nos projetos e eu sempre fui me envolvendo em todos os projetos ao meu redor, mesmo trabalhando durante a graduação, eu fui fazendo muitas coisas porque eu tinha essa necessidade de entender, de querer, de ver o mundo além daquilo que os meus olhos já tinham avistado até aquele momento. Então, eu tive a oportunidade de participar desses projetos, desses programas da instituição com o olhar dos melhores, que eram os professores, né? Então, eu fui muito feliz durante a graduação. Eu trabalho como fonogeneralista, né? Eu sou uma fonoaudióloga clínica, no consultório eu atendo as demandas que aparecem, só casos muito específicos que eu acabo encaminhando para os fonoaudiólogos que são especialistas. Mas eu atendo linguagem, motricidade orofacial, voz e por conta desse olhar mais generalista, eu atuo como preceptora na atenção básica, que é na Unidade Básica de Saúde. Sempre gostei muito do atendimento na atenção básica, da saúde pública, então sempre me envolvi muito com tudo que fosse voltado ao SUS. Uma vez que eu também fui usuária do SUS, né, eu sempre frequentei a Unidade Básica de Saúde, minha família não tinha plano de saúde, então eu sempre valorizei muito a saúde pública no nosso país, continuo valorizando e hoje como preceptora, por isso eu atuo como na atenção básica também, que sempre estive muito, né, engajada e dentro da unidade. E aí em 2018 eu fui convidada pela professora Noemi e a professora Ana Luísa Navas para começar como preceptora e eu vim muito feliz, assim, muito honrada com o convite, até hoje não acredito, já estou completando 5 anos como preceptora. E estou aqui até hoje, mas foi um convite da professora Noemi com a professora Ana Luísa. Eu gostaria de agradecer aos meus professores por acreditarem em mim, acreditarem no meu potencial. Como eu disse, às vezes é muito difícil a gente ver o nosso próprio potencial e o nosso valor, mas quando as pessoas veem e apostam nisso, tem muito valor e transforma realmente vidas, assim. Transformou a minha vida e é o mesmo que eu tento fazer hoje como professora para transformar a vida dos meus alunos. E queria agradecer aos meus alunos também pela oportunidade de estar aqui e compartilhar o que eu aprendi nesses 8 anos de formada e que venho aprendendo nesses 5 anos como preceptora. Eu sou Isabelle Vasconcelos, sou preceptora da graduação de fonoaudiologia e aluna do mestrado em saúde da comunicação humana.
Minha história com o curso começou em 2014, entrei na 13ª turma. Me formei em 2017 e segui a carreira na Irmandade. E aí isso me levou a manter a proximidade com a faculdade. Então eu recebi alguns alunos, não da Fono, mas eu recebi alunos da residência multiprofissional. E isso fez com que o contato com os alunos permanecesse, né, se mantivesse ao longo desse tempo, antes mesmo de voltar para a faculdade. Ano passado eu recebi um convite da atual diretoria para retornar agora como preceptora. Eu fico com estágios da graduação, o 3º e o 4º ano, e o estágio é prático. Então eu fico com os alunos dentro do que é a minha área de atuação, em disfagia, geronto e linguagem, e é uma experiência muito fora do comum do que eu já tinha vivido em qualquer ambiente profissional, porque a Santa Casa é uma casa que me acolheu na minha formação, é uma casa que me acolhe ainda durante a formação e eu tenho o privilégio de estar com os meus mestres, ensinando os meus futuros colegas de trabalho. Então, é uma relação que eu não consigo nem descrever no tamanho do acolhimento que eu sinto aqui, porque eu sempre brinquei com a minha mãe e com a minha família, aqui não é nem a minha segunda casa, né? Por muito tempo ela passou a ser a minha primeira casa, eu só não dormia por aqui. E hoje eu vejo que a trajetória que eu construí e o tempo que eu dedico é um tempo que não parece ser um esforço. É um tempo que, mesmo com as alunas, eu continuo aprendendo, eu continuo ganhando e cada dia é uma experiência que eu falo, se não fosse aqui eu não ia ter essa experiência em nenhum outro lugar. Da minha atuação, eu continuo atuando junto à população idosa, mas também nos distúrbios neurológicos e é com isso que eu sigo com as alunas. Isso não é para mim um perfil de atendimento no sentido de um profissional que está ganhando por aquele tempo despendido, mas eu acho que é o aprendizado que eu sinto dentro desse ambiente. Os pacientes são singulares, os alunos são singulares e eu posso ter a experiência de ainda dividir com quem me ensinou. Então, acho que não tem preço, né, gente? Trabalhar no lugar que te formou é extremamente gratificante e a honra de carregar esse nome no nosso crachá, na nossa plaquinha, onde a gente for, eu não vou ser a Fono Isa, eu vou ser a Isa que foi lá da Santa. Então, isso traz um nome e a gente carrega como se fosse o nosso sobrenome, a nossa capa, e é o que protege a gente e o que engrandece a gente na nossa trajetória. 8 anos que eu estou acompanhando a Santa, eu consegui passar a minha observação de não sei o que é isso, estou vivendo isso, sou isso, e agora eu ajudo outras pessoas a serem. Então, a minha visão da Santa, primeiro é que eu achava que era tudo ciência médica e eu não conseguia ver a grandeza da fonoaudiologia. Eu entrei sem saber o que era fonoaudiologia e até hoje eu continuo aprendendo. A evolução do curso é que a gente tem uma mente muito fechada em relação ao que a gente aprende aqui e a gente não tem noção do nosso nome lá fora. Então, o quanto a Santa Casa contribuiu e contribui não só no estado de São Paulo, mas o tamanho do nosso nome em todo o Brasil. O que eu vejo de evolução é que, ao longo desses 8 anos, a gente conseguiu expandir para muito mais áreas de atuação. A gente conseguiu proporcionar aos alunos muito mais experiências, não só prático-teóricas, como a gente está fundamentado em preceitos antigos de ensino, mas a gente está conseguindo prover muito mais experiência e vivência. Não é só ensinar o que é ser fonoaudióloga, é mostrar a eles o tamanho da fonoaudiologia. Então, acho que o que eu poderia dizer de evolução é que a gente está caminhando não só para técnicas de ensino, a gente está ensinando como vivenciar essa profissão. E aí, o quanto o curso conseguiu crescer junto com a profissão. Acompanhar as tendências, acompanhar as normativas e fazer com que isso entre na grade curricular de uma forma mais tranquila e natural para que eles saiam já qualificados e antenados com o mercado. Então, a gente que já passou por isso e que está vendo agora daqui de fora, percebe o quanto a gente consegue estar atualizado sem sentir essa pressão o tempo todo. Então, é uma coisa natural e que, por ser um curso contemporâneo, consegue acompanhar essas evoluções.
Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou fonoaudióloga, formada aqui pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, aqui na faculdade. A Santa Casa, ela vai além só da minha técnica, mas a Santa Casa ela é marcada na minha vida com muitas memórias, é um amor meio de almas, né? Meu pai, ele foi da segunda turma da faculdade, né, da segunda turma de medicina, e eu pude crescer correndo pelos jardins da Santa Casa. Minha irmã também é médica formada por aqui, fez residência por aqui. Eu nunca pensei na possibilidade de um dia também fazer Santa Casa. Minha primeira formação é em pedagogia e aí um belo dia eu recebi um aluno autista. Eu dava aula em educação infantil e eu recebi um aluno autista dentro de sala de aula. E aí eu pensei, uau, quero fazer alguma coisa com essa criança para o resto da minha vida. E foi quando surgiu a oportunidade de buscar a fonoaudiologia. Eu sou da 9ª turma e quando eu entrei no primeiro ano, a doutora Ana Luísa Navas era a diretora da faculdade. Aí eu tive uma segunda grata surpresa, né? Ela era sobrinha do Dr. Diogo, que era o orientador de doutorado e de pós-doc do meu pai. E eu cresci também na casa desse tio da Ana Luísa, né? Então eu tive durante a minha infância, boas memórias. Então olhar para a Ana Luísa como diretora do curso e ter esse reencontro, para mim foi muito emocionante. Eu acabei me formando aqui, fiz o meu mestrado aqui também e desde então eu atuo na área de linguagem, né, e de comunicação para as pessoas dentro do espectro do autismo. E quando a Noemi me convidou para voltar, eu fiquei extremamente feliz, porque a Santa Casa ela ensina a gente, não só a nossa técnica, mas ela ensina a gente a ser humano, né? Eu costumo dizer que quem passa pela Santa Casa vai além da técnica, né? Aprende a olhar para aquele paciente como um todo, aprende a olhar como um humano, né? Aprende ali a tratar aquele caso numa perspectiva muito mais ampla, com muito amor e respeito por quem está ali do outro lado, né? Então, quando a Noemi me fez o convite de voltar para ser professora preceptora e acompanhar esses futuros fonoaudiólogos que estão se formando, para mim foi incrível, foi uma surpresa e eu tenho ficado muito feliz de poder passar um pouco daquilo que eu sei, não só da minha prática, mas também daquilo que eu aprendi com os professores daqui para esses futuros fonoaudiólogos. Meu nome é Aline, eu sou da 12ª turma de fonoaudiologia e a minha história na Santa Casa começou em 2013. No vestibular, eu lembro que eu vim fazer o vestibular, eu encostei naquele prédio do 61, virada para Santa Casa, olhando para aqueles tijolinhos, e na hora foi uma coisa incrível, assim, eu pensei, é aqui que eu quero ficar, independente do lugar que eu passar, eu quero ficar aqui. Acho que foi, de verdade, amor à primeira vista. E aí eu ingressei na faculdade, e foi, assim, uma trajetória inesquecível, assim, que mudou a minha vida. Eu me apaixonei pela fono logo por ler sobre o que a fonoaudiologia faz. E quando eu cheguei aqui e conheci todas as áreas da fonoaudiologia, foi um grande problema, porque eu me apaixonei por tudo. Então, foi difícil eu escolher um caminho só para seguir, porque eu acho que a fono é muito linda. A gente tem várias áreas de atuação e vários campos que a gente pode atuar. E diante dessa diversidade toda, eu fui me envolvendo em projetos. Então eu participei muito de ligas, de projetos de extensão, que é uma grande paixão assim, minha da Santa Casa. Tanto o PECA quanto o Salles, foram projetos que eu me apaixonei, que eu vou até hoje nesses projetos, porque acho que fizeram parte da minha vida. Eu tô assim, pegando a minha idade, eu tô um terço da minha idade aqui na Santa Casa. Então é muita coisa, acho que não existe Aline sem Santa Casa hoje. E durante o mestrado eu tive o convite pelo professor Dr. Homero, da radiologia, de compor o corpo docente aqui da graduação. Então eu comecei na radiologia, dando aula de Libras para os cursos tecnológicos, e em 2018 eu fui convidada pela professora Noemi para compor o corpo docente da fonoaudiologia. E foi a outra grande realização, né, de fazer parte dessa equipe que muda não só a história de cada um, mas muda destinos, né? Então, acho que isso foi muito gratificante. Acho que eu, como professora, hoje aqui do curso, o meu maior desejo é ser como os meus professores foram para mim. Acho que é levar esse legado, né? De realmente orientar e ajudar essas pessoas a descobrir talentos. Acho que essa é a grande missão do professor. Hoje, minha área de atuação é a linguagem infantil. Quando eu me formei, eu queria muito trabalhar com surdos.
Mas pensando nessa parte de audiologia educacional, de linguagem infantil, mas a vida ela vai levando para outros caminhos, né? Então, eu me formei, comecei o mestrado e fui convidada para trabalhar no CAISM, na Unidade de Referência de Autismo, que também é da Santa Casa. Então, eu aceitei esse desafio e me apaixonei pelo autismo. Então, a minha ideia inicial não era o autismo, mas acabei me apaixonando também. E hoje a minha área de atuação é na linguagem infantil. Quando eu saí aqui da Santa Casa, eu fui convidada para trabalhar no CAISM, que era a Unidade de Referência de Autismo da Santa Casa. E aceitei esse desafio, acabei me apaixonando pelo autismo também. E acabei unindo esses dois amores, a audiologia educacional e o transtorno do espectro autista. Então, eu trabalho no consultório particular com essas duas grandes áreas aí de atuação e trabalho aqui também na faculdade como professora da enfermagem, radiologia e sistemas biomédicos, como professora de introdução a Libras e da fonoaudiologia como supervisora de estágio de 3º e 4º ano.